Bom dia a todos. Hoje nós iremos fazer o estudo sobre o Novo Testamento, tá? Nós iremos começar por Mateus. Por motivo do seu título comum, os primeiros 4 livros do Novo Testamento são chamados de Evangelhos, e esta é a melhor descrição da sua forma literária. É uma forma inteiramente cristã que não tem paralelo noutros livros, noutras literaturas, viu? Aí vem Marcos. A tradição está de acordo que foi em Roma que se compôs o segundo evangelho. Esta tradição é também unânime em atribuir o evangelho a Marcos, um discípulo de Pedro, que era usualmente identificado como o João Marcos, do Atos 12:12. O Marcos, né? A tradição também assinalou normalmente a data da composição como sendo posterior ao martírio de Pedro, no ano 64 d.C., antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Estou fazendo só um resuminho, eu gostaria de falar tudo, porque é muito bonita a história deles, mas infelizmente não dá, tá? Vou resumir para vocês saberem mais ou menos. Segundo Lucas, de acordo com o costume dos escritores gregos da época, Lucas inicia seu evangelho com breve prefácio, provavelmente com o intuito de abranger também os Atos dos Apóstolos. Faz alusão aos seus predecessores e ressalta o cuidado com que coligiu e avaliou os subsídios deles recolhidos. Refere-se aos que escreveram a mensagem evangélica antes dele, como pertencente a 2 grupos: testemunhas visuais e ministérios da palavra, isto é, os 12, que formam a fonte básica da tradição evangélica. Depois vem João, né? O último dos evangelhos a ser escrito, um dos últimos livros a ser incluído no cânon do Novo Testamento. O 4º evangelho não só pressupõe muito do que tinha acontecido por volta do fim do século I da nossa era. Aí vem o Atos dos Apóstolos, vem Apóstolos dos Romanos, São Paulo aos Coríntios, depois vem Epístola de Paulo aos Gálatas, que era dirigida às comunidades cristãs que Paulo fundaram no interior da Ásia. Vem Efésios, a primeira tradição cristã que começou com Irineu e Clemente de Alexandria, na última parte do século II. Depois vem Filipenses, comunidade cristã de Filipos, data da cerca de 50 depois de Cristo, quando Paulo, aparentemente em companhia de Lucas, visitou a cidade. Depois vem Colossenses, comunidade cristã. Colossenses não foi fundada por Paulo, que nunca esteve lá, mas por Epáfras, a quem Paulo se refere como um dos membros da congregação colossenses. Depois vem Tessalonicense, que é a formação de outra comunidade cristã em Tessalonicense, na segunda viagem missionária de Paulo. Depois vem Tiago. Tiago é a primeira das 7 epístolas que, bem cedo, a tradição apelidou de católicas, ao contrário de outras do Novo Testamento atribuídas a São Paulo. Essas 7 levam o nome do remetente, Tiago, Pedro, João e Judas, e não a da comunidade da pessoa a quem são dirigidos. Pedro. Há fartas evidências dessa epístola de que a expressão estrangeiros dispersos, né, refere-se à comunidade gentis cristãs. Essas são encaradas como novo povo de Deus, estrangeiros no mundo pagão. Depois do Pedro, vem Pedro, né, que é a tradição cristã, que não era tão convicta da autoria de Pedro para seus epístolas. A principal razão para concluir foi redigida por chefe dos apóstolos, e sua discussão
da Parúcia. O principal objetivo era resolver a dificuldade causada em muitos espíritos pelo não cumprimento da esperada segunda vinda de Cristo. Depois vem São João, né? Judas, o Apocalipse de João. O Apocalipse, gente, é o último livro da Bíblia e talvez o menos lido e também um dos mais difíceis de entender, porque abunda em simbolismos estranhos e extravagantes que, na melhor das hipóteses, parecem comum ao moderno leitor. A linguagem simbólica, porém, é uma das principais características da literatura apocalíptica, na qual este livro é notável exemplo. Essa literatura gozou de grande prestígio, tanto nos círculos judaicos como nos cristãos de 2000 a.C. a 2000 depois de Cristo. Esse livro contém um relato das visões em linguagem simbólica e alegórica, tirada em parte do Antigo Testamento, especialmente de Ezequiel, Zacarias. É o livro apologético, né, de Daniel. Se essas visões eram experiências reais do autor ou simplesmente figuras literárias, usada por ele é questão aberta, cuja solução nada acrescenta ou diminui a inspiração divina do livro, tá? E isso aqui são os livros que nós temos na nossa Bíblia, que nós devemos ler. Se você começar a ler desde o dia 1º de janeiro até o final do ano, vocês terminam de ler. Sabia disso? Mas tem que ler, viu? Com um estudo, tá? Agradeço por vocês terem ficado comigo e por ter passado um pouquinho disso aí para vocês, tá? Não dá tempo de falar tudo o que eles fizeram, porque é muito extenso, tá? Eu fiz só um resuminho para a gente conhecer um pouquinho mais a Bíblia e para quem for ler a Bíblia, pegar ela com mais assim, respeito, porque é uma história real e uma história divina, tá? Obrigado e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, pelos estudos da Bíblia Sagrada. Agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Agradeço por todos aqueles que estão comigo nesse momento, ouvindo a sua palavra. E peço que o Senhor entre nos hospitais, na UTI, CTIs, cura todos que estão com câncer, principalmente as crianças, Senhor, que sofrem muito, meu Pai. Vai abençoando aqueles que vivem sozinhos, que não tem ninguém nem para conversar, Senhor. Que o Senhor vai passando na frente, nos hospitais, ajuda, Senhor amado, aqueles que não sabem mais o que faz da sua vida, de tanta dívida, de tanta perturbação, de tanta perseguição diabólica, que o Senhor vai passando na frente, vai tirando essa crise de choro, esse desânimo, vai tirando, Senhor amado, síndrome de pânico, a vontade que essa pessoa tem de morrer, não sabe nem porquê, que o Senhor vai tirando agora, vai abençoando todas as escolas, as crianças, abençoe a nossa nação, no nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, tá? E se inscreva no canal, tá? Tchau.